salve nação corintiana, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre Renato Augusto. Querendo ou não, ele assim, ele teve a lesão na panturrilha, só que assim, ele não sente mais nada, então para não forçar e não queimar etapas, o departamento médico entende que é melhor ele continuar a fazer o fortalecimento muscular. E querendo ou não, o Juan Oliveira está começando a fazer sombra para ele. Ele jogou já 2 partidas boas. O seu Luxemburgo confia no atleta, apesar dele ser jovem, tem 23 anos, então ele confia no jogador. E querendo ou não, da outra vez que o Renato Augusto teve a lesão, que ele ficou mais de um mês fora, ele simplesmente pulou etapas, né? Queimou etapas. E aí foi quando, querendo ou não, acabou tendo novamente uma lesão aí na panturrilha, porque assim, ele se sentiu na obrigação e na pressão de tentar ajudar o time, ou seja, voltando o quanto antes, né? Porque querendo ou não, o Corinthians estava em fase decisiva, tinha a Copa do Brasil, Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro. Então, para não ocorrer isso, e como o Juan Oliveira está jogando, então eles preferem com que o Renato Augusto fique aqui em São Paulo, né? Continue fazendo os trabalhos dele e, querendo ou não, fortalecer a massa muscular dele. E eu acho que tá certo. Querendo ou não, o Corinthians só vai jogar mesmo para valer dia 5, né? Que é na Copa do Brasil. Então até lá tem um chão. E querendo ou não, já coloca ele no próximo jogo, que é contra o Red Bull. Já dá para colocar ele no banco e colocar ele no segundo tempo, só para, querendo ou não, pegar ritmo de jogo, né? Mas vamos torcer pro Corinthians ir lá para Curitiba, lá enfrentar o Atlético Paranaense, né, na Baixada. Lá ele tem bom retrospecto, Corinthians. Então, vamos esperar aí por mais uma vitória aí e engrenar, né? A gente está na 15ª colocação, tá 1 ponto, querendo ou não, da zona do rebaixamento. Mas assim, a gente fechou a rodada fora, então já assim, querendo ou não, isso é muito bom. E bola para frente, né? A gente tava falando sobre Renato Augusto e vamos falar agora sobre o Juan Oliveira, porque tipo assim, o Corinthians renovou há pouco tempo, né? Semana passada. E assim, o Corinthians podia comprar, sim, mas entende que ele tem que ser analisado até o final do ano. Por quê? Porque assim, o Corinthians, querendo ou não, pegou o jogador do Metropolitano. Ele simplesmente pegou empréstimo. E aí ficou tudo esse tempo, né? Teve as lesões e tal. Só que assim, o Corinthians, como ele renovou mais um empréstimo até o final do ano, então o Corinthians tem a opção de compra. Então assim, não há necessariamente ter que comprar agora o jogador. O Corinthians pode fazer um pré-contrato porque acaba no fim do ano. Não pode, porque o Corinthians, no fim dessa nova renovação, tem o poder de compra. Então assim, querendo ou não, o Corinthians, eu acho que nesse ponto tá certo, deixa ele mais um pouco e ver se realmente a camisa não vai pesar aí nada, e se realmente ele joga tudo isso mesmo que ele vem apresentando, né? Apesar da gente assim já conhecer um pouco desse jogador, ele joga isso mesmo. Então, como o Corinthians tem essa opção, então não custa deixar até o fim do ano e ir lá. E falando sobre jogador novo, né, o Giovani, ele não vem jogando, querendo ou não, no time profissional. Ele jogou apenas 2 vezes no Corinthians, no time profissional, e querendo ou não, ele foi aí nas categorias de base da seleção brasileira, jogou e tal, querendo ou não, teve vitrine. E aí
a Fiorentina, né, lá da Itália, ficou, querendo ou não, de olho no jogador e tá analisando ele para fazer querendo ou não, uma oferta pelo jogador. Ela só não fez isso e nenhum outro clube assim ficou interessado, mas não fez proposta porque simplesmente o jogador não tem cidadania europeia. Então, assim, querendo ou não, fica um pouco complicado para eles. Não que eles não irão fazer, mas eles preferem jogadores que tenham cidadania. E assim, até o próprio Piton mesmo, querendo ou não, teve muito time que não contratou ele na época porque ele não tinha cidadania. Depois ele veio tirar e tal, mas aí é outros 500. Então assim, querendo ou não, ele tem 19 anos, o preço dele é de 3 a 6 milhões de euros, só que assim, eu acho que com 19 anos deveria ser um pouco maior. E porque também eu acho que ele joga bem, o Giovani. Principalmente, ele pode não estar, querendo ou não, o Luxemburgo aproveitando ele, só que eu acho ele um bom centroavante. Ele chuta forte, ele se posiciona bem, ele é rápido, então, sei lá, eu acho que o Corinthians devia dar um pouco mais chance para ele. O próprio Luxemburgo mesmo está começando a querer colocar ele na reserva, no lugar do Felipe Augusto. Porque o Felipe Augusto não joga, né? Não sei porquê também. Mas, enfim, querendo ou não, é mais um caixa que o Corinthians pode fazer nesse jogador, né? Tem ele, tem o Biro, tem, querendo ou não, agora o Raul Oliveira. E tem outros, tem o Murilo. Então, assim, o Corinthians tem muito jogador novo que dá para fazer muito dinheiro. Não agora, mas daqui a um tempo. Então, é só saber trabalhar. E como o Luxemburgo sabe, então fica muito mais fácil. Corinthians! Bom, o Corinthians ontem acabou sofrendo um transfer ban de uma empresa na qual fez intermediação de 2 jogadores, Mauro Bozelli e o próprio Bruno Mendes, em 2019. Eles fizeram, querendo ou não, a intermediação dos jogadores e, querendo ou não, pediram um dinheiro que era de 7 milhões e 400 mil. Era 391 mil. Eu arredondei para 400 mil. Então, 7 milhões e 400 mil. Só que o Corinthians ia pagar em 15 vezes as parcelas, né? E aí o Corinthians pagou 13 e deixou de pagar 2. E aí, querendo ou não, eles entraram através da CBF num processo e querendo ou não, agora eles estão pedindo as 2 parcelas, né? Que chega a 1 milhão, são 461 mil, um negócio assim. Mas assim, para arredondar, é 1 milhão e alguma coisa, porque vai ter juros, vai ter multa, então 1 milhão e mais alguma coisa. Então eles estão cobrando esse dinheiro e enquanto o Corinthians não paga, ele simplesmente fica impossibilitado de fazer transferências de jogadores. Não pode contratar, não pode fazer nada, não pode vender, não pode fazer nada. E isso nos 6 primeiros meses, né? Porque aí o negócio vai piorando. Só que assim, ontem mesmo, o seu próprio Duílio falou que, querendo ou não, isso é fluxo de caixa e que eles já sabiam que iriam ter essa dívida, de que eles arrumariam um jeito antes de 3 de julho, né? Para poder, querendo ou não, Matias Rojas, que já está contratado, não ter nenhum problema com a FIFA e tal de não poder vir, né? Mas é assim, nesse processo a FIFA não tem nada a ver, é a CBF que, querendo ou não, montou esse processo contra o Corinthians, né? Através dessa empresa IBDX. Mas assim, eu só não dá para entender o porquê do presidente deixar
isso acontecer, porque, cara, não tem necessidade. Não tinha um porquê dele, tudo bem, eu sei que isso ia acontecer, deixei acontecer. Tipo, o Corinthians ele fica como na situação? Querendo ou não, os outros pensa duas vezes antes de querer vir para o nosso clube. O próprio Matias Rojas acha que ele não fica meio receoso. Isso, assim, isso acontecendo, a mídia falando, querendo ou não, mal do Corinthians. Então, assim, esse presidente ele só fez merda, para não falar outra coisa. Só fez porcaria no Corinthians e, assim, não dá para entender. Isso porque eles falaram que iam cuidar mais da parte financeira no mandato dele. Eu só vejo dívida. Quase toda semana a gente fica com o negócio de dívida. E alguns não pagam e só vai pagar em determinadas dívidas, porque o clube vai sofrer isso, vai sofrer punição e, sabe, é ridículo isso, é ridículo. Esse, assim, sinceramente, eu acho que ele deveriam pedir impeachment desse presidente logo e tirar ele do poder o quanto antes, porque, cara, é inadmissível assim, a administração que ele tá fazendo no Corinthians. É ridículo isso, é ridículo. E a gente fica que nem otário, né? Com essas situações. Será que fulano vem? Será que fulano não vem? Hoje não pagou, amanhã pagou, Tipo, é ridículo. Mas enfim. Corinthians! O VP, lá na Vitor Pereira, né, falou lá em Portugal, pelo jornal Record. Ele já havia falado antes e agora ele falou novamente. Ele falou que quando ele veio para o Brasil, ele, especialmente no Corinthians, ele simplesmente foi com o intuito de fazer um planejamento e ganhar títulos. E aí, querendo ou não, ele veio para o Corinthians e tal, viu os problemas que tínhamos, né? Principalmente o problema financeiro. E aí, querendo ou não, ele trabalhou, teve muitos problemas no meio do percurso e ele fez o trabalho dele. Aí o Corinthians ficou, querendo ou não, chegou ao 4º lugar no Campeonato Brasileiro, foi vice da Copa do Brasil, caímos nas quartas de final lá da Libertadores e semifinal do Paulista. Então, assim, ele, querendo ou não, fez um bom trabalho, que a gente já sabe, mas assim, a causa realmente dele sair do Corinthians, ele falou que foi a causa pessoal, que aí eu discordo, né, que ele foi algo pessoal dele também, só que o que mais fez com que ele não continuasse no Corinthians foi o aporte financeiro. Querendo ou não, o Corinthians não tinha estrutura para ele poder continuar o trabalho dele. Tipo assim, ele viu que o que ele conseguiu com tantos problemas e com, querendo ou não, deficiência da parte financeira, ele não conseguiria no próximo ano ter o mesmo, assim, um rendimento melhor e muito menos em busca de algum título. Ele não conseguiria. Ele falou que a torcida, querendo ou não, ele tinha um laço muito forte com a torcida, e que, tipo, cada jogo que fosse em casa, ele já sabia que o Corinthians iria ganhar. Ele, querendo ou não, ele gostava muito da torcida e que, assim, realmente o grande problema foi o aporte financeiro que o Corinthians não deu. E aí ele, sabendo que não ia, querendo ou não, não ia conseguir dar isso para o torcedor e para o Corinthians, ele pegou e foi para o Flamengo.
Mas assim, sinceramente, eu acho que ele errou. Isso aí não vai mudar. Todo corintiano sabe que ele errou. Ele mentiu. Então, querendo ou não, ele fez um bom trabalho, mas mentiu. Então, vai fazer o quê, né? Mas é isso. É essas notícias. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!